Dave sentia-se como uma criança, cuidadosamente colocando pastas cheias de documentos em sua luxuosa pasta de couro. Ele estava de muito bom humor, porque hoje era um daqueles dias em que você acorda e se sente revigorado. Ele tomou uma omelete leve no café da manhã e colocou suco de laranja. Calçou seus melhores sapatos para a ocasião, pois hoje era um dia importante para sua carreira empresarial. Após todos esses anos trabalhando sozinho em seu negócio de construção, ele finalmente encontrou a pessoa certa para fazer parceria. Estava muito satisfeito e feliz que o destino o trouxesse Tom como parceiro de negócios. Ele não poderia ter imaginado um colaborador melhor. Tom era o tipo de cara que fazia negócios em vários campos e tinha muitas conexões entre empresários e outras pessoas influentes. Ele era a pessoa perfeita para contratar. Para Dave, Tom também era extremamente capaz de lidar com questões comerciais, e sua parceria na construção levou a um aumento significativo em sua renda anual, construindo seu negócio desde o início. Dave teve que passar por muitas dificuldades nos últimos anos. Ele começou a delegar muito mais e alcançou um ponto em sua vida em que poderia ter mais tempo para si mesmo. À medida que começou a ter mais tempo livre, ele começou a pensar em começar uma família. Afinal, ele tinha mais de 35 anos e não queria se tornar um pai mais velho. Ele queria ser capaz de ver seus filhos crescerem e saírem para o mundo. Dave também queria experimentar como era ter netos e vê-los viver a vida. Claro, como empresário, ele tinha muitos planos. Não era como muitos de seus parentes e amigos que não queriam perder a diversão da juventude. Ele não queria se arrepender de não ter filhos quando ficou velho e grisalho. Por outro lado, Dave não tinha nenhuma pessoa específica em mente como parceiro em potencial. Ele não estava em um relacionamento há muito tempo. Passou por vários candidatos em potencial e até os submeteu a testes para avaliar o que sentiam por ele. No entanto, as mulheres sempre falhavam espetacularmente nesses testes, deixando claro que estavam interessadas apenas em seu dinheiro. Dave queria uma mulher modesta e respeitável que estivesse interessada em construir uma casa e iniciar um relacionamento amoroso com ele. Mas era difícil encontrar tal mulher com paixão genuína, especialmente entre as senhoras da alta sociedade. Na alta sociedade, muitas vezes eram astutas, mais preocupadas em manter e arcar com as despesas de seus amigos, como garantir que seus penteados não fossem mais baratos que os de seus vizinhos. Foi difícil ver através delas e descobrir quem tinha sentimentos genuínos. Dave, apesar de seu sucesso recente, nem sequer contratou uma governanta para si, preferindo cuidar da casa sozinho. Ele veio de uma origem humilde, onde não se esquivava do trabalho duro, mas sim gostava dele. Enquanto pensava em sua vida diária, ele reuniu toda a sua papelada e, finalmente, saiu de seu apartamento. Ao sair do prédio, ele olhou para as janelas de seu luxuoso apartamento de 4 quartos no último andar. Era agradável à vista e também havia um carro slick estacionado no estacionamento. Enquanto ele caminhava em direção a este carro, de repente, sentiu um leve toque em seu braço. Ele se virou e viu uma menina mal vestida com cerca de 8 anos. Sua aparência deixava claro que ela era uma típica mendiga. Dave esperava ouvir um pedido de dinheiro, mas, em vez disso, a garota disse algo que o fez sentar em um banco e pensar profundamente. Uma coisa era certa. Depois desse encontro, ele não iria ao encontro com Tom anos antes desses eventos. Dave estava com um humor igualmente bom anos antes desses eventos. Ele era muito mais jovem e sua vida era muito diferente de sua situação atual. No entanto, isso não diminuiu seu ânimo. Embora ele não fosse fabulosamente rico, morava com a mãe em um apartamento pequeno e apertado e trabalhava como programador comum em uma pequena empresa de informática, tinha uma felicidade muito maior e mais valiosa na vida: sua amada namorada Stacy, a quem ele já havia proposto. Eles apenas precisavam marcar a data do casamento. Dave e Stacy iam dar um passeio ao longo da margem do rio, em um dos parques de uma pequena cidade situada nas montanhas. A cidade era incrivelmente bonita, mas não era visitada com frequência por turistas, pois as oportunidades de trabalho eram limitadas. Stacy também não conseguia encontrar trabalho lá, mesmo depois de se formar na universidade pedagógica.
Ela vivia com a avó há muito tempo, com a pensão. A menina hesitava em depender do rendimento limitado da avó e queria começar uma nova vida com o namorado, em condições melhores. Então, ela concordou em se mudar para a cidade grande após o casamento. Porém, ela não sabia do obstáculo que viria com essa decisão. Sua avó, Judy, iOS, 80 anos, se importava profundamente com sua neta e queria que ela tivesse o melhor. Mas ela tinha dúvidas sobre seu futuro com o namorado Dave. Ela não confiava nele para ser um parceiro confiável e protetor para sua neta devido a seus problemas anteriores com a lei e seu comportamento errático durante sua juventude. Apesar de mudar sua vida e se tornar um sucesso, Dave não conseguiu se livrar de seus erros do passado. Ele percebeu que as pessoas o julgavam com base em seu passado, e ele não poderia mudar isso, embora ele tivesse mudado e se tornado uma pessoa responsável e trabalhadora. A velha acreditava que uma vez infrator da lei, sempre infrator da lei, e ela compartilhou esta opinião com a neta dela repetidamente. Stacy, você vai se arrepender de estar com esse cara que te largou antes que seja tarde demais. Há tantos homens bons e trabalhadores por aí que tratariam você bem. Mas, em vez disso, você está ficando com Dave como se ele estivesse coberto de ouro. Oh, vovó, por favor, pare de falar assim. Dave me ama e eu o amo. Ele mudou e o que aconteceu em seu passado ficou para trás. A garota respondeu afetuosamente. Apesar de suas diferentes perspectivas, eles foram capazes de evitar grandes conflitos. É provável que Stacy ainda teria ido embora com o namorado se não fosse pela última caminhada juntos naquela linda noite de verão. Tudo parecia perfeito. O céu estava limpo, o ar estava cheio do aroma agradável de alguma folhagem tropical. Dave pegou a mão de Stacy e a levou por um caminho sombrio à beira-mar e compartilhou com ela seus planos de mudança. Primeiro, vamos alugar um apartamento. Minhas economias são suficientes por enquanto, mas assim que nos estabelecermos em um lugar, começaremos a procurar emprego. Já tenho alguma renda do meu trabalho remoto, então acho que não teremos problemas financeiros. Espero que você não tenha que trabalhar no final, porque é dever do homem sustentar sua família. O cara disse com um olhar malicioso para sua amada. Confie em você nisso, e espero que tudo dê certo para nós. Só estou preocupada com minha avó. Como ela ficará sozinha aqui? Stacy respondeu, segurando a mão do namorado com força em sua pequena palma. Qual é o problema? Vamos resolver e trazê-la conosco. Ao contrário dela, você pode dizer que ela é bem educada e tem um bom senso de humor, apesar de sua idade. A Sierra Fields está em ótima forma. Stacy não contou ao noivo sobre a opinião de sua avó sobre ele para evitar ferir os sentimentos dele. Claro que sua avó nunca se mudaria com alguém que ela odiava. O jovem casal estava tendo uma conversa agradável enquanto caminhavam ao longo da orla, quando de repente aconteceu um desastre. Um rugido alto ecoou das montanhas ao redor deles, e o chão tremeu. Embora isso não fosse incomum, pois viviam em uma zona sismicamente ativa e pequenos terremotos ocorriam regularmente na área, desta vez a natureza parecia ter liberado toda a sua força, desencadeando um poderoso fluxo de lama na cidade com uma fúria que varreu tudo em seu caminho, aproximando-se rapidamente do local onde o casal estava. Infelizmente, Stacy e Dave estavam diretamente em seu caminho e era tarde demais para eles escaparem. A estrada atrás deles estava bloqueada por uma grande fenda e à frente deles havia um rio caudaloso. Antes mesmo que pudessem piscar, foram varridos pelo fluxo de lama diretamente para o rio, enquanto as mãos dos amantes se separavam. Eles foram capazes de gritar seu amor um pelo outro antes que a corrente furiosa os consumisse. Uma semana se passou e Dave, mancando com a ajuda de uma bengala, fez seu caminho para a casa de sua amada em uma enchente. Dave sofreu uma lesão na perna depois de atingir o fundo rochoso do rio, mas conseguiu chegar à costa, onde foi resgatado e levado ao hospital. Apesar da lesão, Dave estava determinado a ver seu companheiro de vida e, assim que conseguiu, correu para a casa de Stacy. No entanto, quando chegou, foi a avó de Stacy quem atendeu a porta. Ela estava toda vestida de preto, e eles não sabiam que ela o tinha visto vindo pela janela e se vestiu de acordo com Stacy.
Onde ela está? Ele perguntou freneticamente. A avó respondeu: Eu a avisei tantas vezes para ficar longe de você, mas agora ela se foi. É tudo culpa sua por tê-la levado para aquele parque amaldiçoado, e agora a morte dela está em sua consciência. A velha gritou com ele. O mundo de Dave estava girando enquanto ouvia as palavras dela. Ele se sentiu culpado pela morte de sua amada. Foi até o parque como haviam planejado ir após a caminhada nas montanhas. Oprimido pelo choque, Dave caiu no chão na escada, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto soluçava incontrolavelmente. A velha continuou a repreendê-lo antes de bater a porta, declarando que ele não estava à altura de visitar o túmulo de Stacy. Incapaz de suportar a dor, Dave deixou a cidade naquele dia, consumido pela dor e pela culpa. No entanto, o que Dave não sabia era que a história contada não era verdadeira. Na realidade, Stacy havia sobrevivido à enchente e estava no hospital não muito longe de onde Dave estava. Ela também foi informada de que Dave havia morrido e sido arrastado pelo fluxo de lama. A avó de Stacy, Mrs. Fields, mentiu para os dois para separar o casal e manter Stacy perto dela. Depois de receber alta do hospital, Stacy estava com o coração partido e lutou para seguir em frente. No entanto, ela encontrou forças para continuar, pois agora tinha algo pelo qual viver. Ela estava grávida do filho de Dave e decidiu não contar à avó sobre isso ainda, pois ela tinha um coração fraco. Infelizmente, Stacy nunca teve a chance de contar a ela. Aparentemente, Deus puniu a avó enganosa por suas ações cruéis, pois Mrs. Fields morreu de ataque cardíaco apenas um mês depois que suas mentiras foram reveladas. Estava claro que Stacy não poderia continuar morando em uma cidade onde perdeu 2 de seus entes queridos mais próximos tão rapidamente. Ela, assim como sua noiva, decidiu vender seu apartamento e procurar a felicidade em terras estrangeiras. Seu objetivo era eventualmente comprar uma pequena casa antiga nos subúrbios, onde ela poderia pegar o trem para o trabalho depois que sua filha tivesse idade suficiente para ir ao jardim de infância. Por enquanto, ela estava morando no albergue enquanto trabalhava, mas todos os seus problemas ainda estavam por vir. Já se passaram 3 anos desde que Stacy deu à luz sua filha Chelsea. Durante esse tempo, ela morou no albergue, trabalhando em uma fábrica de conservas por apenas alguns meses. Felizmente, o gerente também a aceitou, permitindo que ela morasse em um quarto lá, subsistindo de benefícios, poupanças e pequenos empregos de meio período como costureira. Então, os tempos realmente difíceis começaram para a garota. Tudo começou quando ela conheceu uma mulher gentil e feliz na igreja, onde ela orava pelo repouso da alma de seu noivo e da avó. Depois de conversar com ela e saber que Stacy estava sozinha no mundo e sonhava em ter sua própria casa, a mulher se ofereceu para ajudá-la a adquirir imóveis. Infelizmente, Stacy confiou nela, mas descobriu-se que a mulher era uma golpista e a enganou. A nova casa de Stacy foi registrada no nome da mulher. Seus apelos às agências de aplicação da lei não produziram nenhum resultado, pois eles não viram as ações da mulher como um crime, já que Stacy não tinha um recibo comprovando que ela transferiu o dinheiro. Como resultado, a mãe e a filha ficaram sem poupança e logo ficaram sem moradia, também porque o quarto em que moravam era necessário para o sobrinho de um dos chefes da fábrica. Stacy estava em desespero ao se encontrar sem teto com uma criança nos braços. Ela não tinha para onde ir, a não ser voltar para a igreja para pedir ajuda do Senhor. Mesmo tendo conhecido a pessoa que a deixou sem um centavo lá, ela não perdeu a fé em Deus. E desta vez, ele realmente ouviu suas orações e mandou esses bons velhinhos para ela. Ben morava na cidade em seu próprio apartamento confortável, mas no campo ele tinha um barraco velho que era muito dilapidado e pouco atraente para seus filhos. Foi então que o velho ofereceu à mãe e ao filho para morar nele. Embora o trem passasse por lá, Stacy levaria 2 horas para chegar ao trabalho, mas era a única opção disponível para ela. Assim, eles começaram a morar com Chelsea naquela vila remota. Com o tempo, Stacy continuou a trabalhar na The Cannery, mas agora em um cargo de contadora.
No entanto, seu salário não era suficiente para alugar um apartamento na periferia da cidade, principalmente porque Chelsea desenvolveu alguns problemas de saúde que exigiam uma parte significativa de seu salário. Stacy fez o possível para ajudar a filha e até assumiu trabalhos de meio período como trabalhadora de linha de montagem, mas ainda não era suficiente. Uma droga estrangeira cara que poderia ajudar sua filha era muito cara. Chelsea era uma criança brilhante e bonita de pele escura, mas ela tinha que usar óculos devido à sua doença. Vendo o quanto sua mãe trabalhava, ela decidiu ajudar todos os dias depois da escola. Em vez de esperar pela mãe no parque próximo, ela levou seu cachimbo consigo e foi brincar na praça na esperança de ganhar algum dinheiro. Os transeuntes ficaram com pena do mendigo e muitas vezes colocavam moedas em pequenos contas em seu chapéu. Embora não fosse uma ajuda significativa para sua mãe, ela ainda acreditava que um dia as coisas iriam melhorar. Como de costume, Chelsea estava caminhando em direção à praça quando passou por um carro caro. Ela ouviu uma conversa abafada entre dois homens, um dos quais estava saindo debaixo do carro. Chelsea os seguiu, mas os homens não prestaram atenção ao mendigo. "Ótimo trabalho, Ross. Agora, nosso cara vai explodir assim que chegar para a reunião com o cliente. Se ele soubesse quem realmente é Tom, aquele tempo na prisão finalmente valeu a pena." "Tudo bem, pare de falar. Ele paga bem e o resto não é da nossa conta." O cúmplice respondeu, ainda olhando para Chelsea. Mas vendo que ela parecia um pouco maior, ela perdeu o interesse imediatamente. Os homens continuaram seu caminho enquanto Chelsea correu rapidamente até o carro para esperar o dono. Dave ficou muito surpreso quando um mendigo disse para ele não ir à reunião porque alguns caras colocaram algo em seu carro que explodiria tanto que todos na vizinhança se lembrariam do empresário. Acreditando nela, e apenas por segurança, Dave chamou a polícia, que removeu o explosivo de debaixo do carro. Mas o mais importante é que, enquanto esperavam a polícia, conseguiram perguntar ao mendigo sobre sua história. A menina contou-lhe sua história e mostrou-lhe uma foto de sua mãe, o que fez seu coração disparar ainda mais. Stacy ficou mais surpresa do que Dave quando um homem desconhecido ligou para ela e agradeceu por salvar sua vida. Ele disse que, depois que todos os problemas fossem resolvidos com a polícia, ele levaria pessoalmente Chelsea para casa. Tom e seus cúmplices foram presos no mesmo dia em que Dave nunca imaginaria que seu respeitável e confiável associado faria algo assim por dinheiro. Na manhã seguinte, terrivelmente preocupada com sua filha, Stacy ficou surpresa quando uma frota inteira de carros de casamento foi até sua casa e sua filha saiu triunfalmente do primeiro, acompanhada por Dave, seu Dave vivo e ileso. Os amantes correram para se abraçar e Chelsea ficou por perto, sem saber quem era esse homem. "Você quer se casar comigo?" Foi a única coisa que Dave conseguiu sussurrar. "Sim", foi a resposta dela. Era impossível contar o quanto a pobre mulher com uma filha teve que aguentar, mas a felicidade voltou para ela. Até a senhora golpista, depois de ser abordada por gente séria, teve que devolver o dinheiro desviado. Stacy não guardou o rancor da avó, sabendo muito bem que ela queria a felicidade dela. Quando contassem para toda a família sobre isso no túmulo da velha, o céu claro foi subitamente coberto por uma pequena nuvem, da qual caíram algumas gotas de chuva, como se a avó estivesse pedindo perdão por seus atos. Obrigado por ouvir esta história. O que você pensa da história e dos personagens? Como você lidaria com as coisas de maneira diferente? Se você gostou, considere curtir e se inscrever clicando no botão de notificação do sino. Isso realmente nos ajudará e você não perderá novas histórias. Obrigado e nos vemos logo!